Gente querida, muito boa noite a todos, satisfação, alegria estar novamente com vocês ao vivo, agora é pontualmente 9 horas da noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você faz parte desse grupo, dessa egrégora de pessoas buscadoras, pessoas assim que querem ser tudo que nasceram para ser, olhando para frente com otimismo, com positividade, construindo cada novo dia a nossa melhor versão, podendo fazer da nossa essência uma essência sólida, uma essência positiva, para nós expandirmos na direção do progresso, na direção do otimismo, na direção da positividade. Hoje a live ela é super especial, hoje eu vou receber minha amiga, colega terapeuta Giza, que trabalha com constelação, com hipnose, com psicanálise, com técnicas realmente produtivas e que trazem um despertar para a nossa essência. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, já vai curtindo essa live, compartilha, manda aviãozinhos para os teus amigos, para que esse conteúdo possa chegar, sim, a muitos corações. E lá no final da live tem orientação do tarô para você e a Giza vai trazer também o tarô da fita energética, que ela trabalha com orientações diárias aqui no Instagram. Então vai ter orientação do tarô da fita energética e a orientação do tarô das 78 cartas tradicionais do tarô, para que você possa também receber uma orientação, receber uma análise, compreender a energia da tua semana e qual que é a mensagem dos oráculos para você. Quem está chegando agora ao vivo, já vai colocando seu boa noite aqui nos comentários, vai curtindo, vai mandando aviãozinhos. Eu já vou aqui mandar o convite para a Giza entrar ao vivo aqui comigo e a gente poder seguir juntos nessa super live. Deixa eu olhar onde está aqui o perfil da Giza para mandar para ela. Vamos ver se o Instagram vai nos deixar. Estou falando que é o 13 Atlas. 13 Atlas está atrapalhando, interferindo na conexão das nossas lives. Mas tá tudo certo, está tudo bem. E por acaso a live cair, tá? Eu volto, a gente retoma aqui. A Giza conseguiu entrar. Boa noite, Giza. Tudo bom com você? Boa noite! Tudo bem, seja bem-vinda. Tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Gratidão, gratidão minha, gratidão a nossa aqui, poder conhecer um pouquinho mais do teu trabalho, daquilo que você desenvolve diariamente. Já estava aqui conversando com o pessoal que lá no final da live tem orientação do tarô da Fito, que diariamente você tira orientações para os teus seguidores, para as pessoas que te acompanham. E para quem está te vendo pela primeira vez, queria que você te apresentasse e falasse um pouquinho sobre você. Perfeito. Eu só não tô tendo a tua imagem, não tô conseguindo te ver. Olha, acontece. Estou falando que o Instagram ele está bugado de vez em quando. Depois do 13 Atlas, ele ficou bugado. Mas Mas segue. a gente está te vendo aqui, está aparecendo as duas telas. Né? O pessoal que está nos assistindo ao vivo também vai dando teu feedback aqui, se você está conseguindo ver as duas imagens, se o som está chegando legal ali para você. Enquanto isso, a Giza vai se apresentar. Perfeito. Então, boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão entrando na live. Eu sou a Gisela Gonçalves, eu sou terapeuta holística, trabalho com algumas técnicas, né? A minha primeira formação foi de psicanálise e espiritualidade, depois eu vim agregando humanoterapia e trabalho com o tarô também. E hoje, atualmente, o que eu mais faço é trabalhar com constelação familiar, né? Olha só que incrível, infinitas técnicas ali que trazem despertar, que trazem realmente profundas curas e transformações na vida das pessoas. E o que te levou a entrar nesse mundo da espiritualidade? O que te chamou? Qual que foi a tua motivação? Na verdade, eu sempre tive essa curiosidade, né, sobre espiritualidade. Comecei muito pequena com religiões, né? Comecei em várias religiões, fui em várias denominações e com o passar do tempo eu comecei a estudar as técnicas
E conforme a gente vai entrando, porque eu costumo dizer assim, que o terapeuta holístico, ele conhece uma técnica e ele vai se aperfeiçoando em várias outras, porque é como se fosse algo que puxasse. A gente começa a entrar neste mundo e tem dificuldade de sair, né? Porque uma técnica, ela vai puxando a outra e cada vez mais a gente quer se aprimorar. Então, eu fui começando assim. Mergulhei mesmo, de verdade, lá na pandemia. Na pandemia, quando a gente teve que ficar em casa, aí eu mergulhei nos estudos, comecei a estudar. No começo eu fazia para mim, né, para ser terapeuta da minha vida, né? E depois, conforme o tempo foi passando, eu comecei a atender as pessoas, eu comecei a ter clientes, né? E no decorrer, eu fui me aperfeiçoando em algumas técnicas. Tem algumas que eu gosto mais de trabalhar. O tarô é uma delas, né, que eu tiro diariamente, como você mesmo comentou ali no início. Eu faço a leitura da energia do dia, todos os dias. E a constelação é a técnica que eu mais sou apaixonada hoje. Hoje é o que me move a fazer constelação. Olha que incrível, incrível essa busca. Primeiro, com certeza, a gente busca para nós, a nossa transformação, para nós podermos olhar para as nossas curas interiores, um autoconhecimento. E quando o aluno está pronto, o mestre aparece, então começa a despertar essa questão dos atendimentos e começam a ser levados esse conhecimento para mais pessoas. E tu comentaste dessa questão da psicanálise. Interessante. Hoje você atende também com a parte da psicanálise? Sim, eu atendo, sim. Atendo as pessoas no módulo da psicanálise. Dentro desse módulo de psicanálise, a gente trabalha com espiritualidade. Que é muito importante a gente ressaltar aqui, né? Que espiritualidade não é religiosidade, né? Espiritualidade é você abranger todas as religiões, acolher todas as pessoas e respeitar cada uma delas, né? Porque nós temos que ter o respeito em primeiro lugar. E dentro desse módulo da psicanálise, eu trabalho com o filtro dos sonhos, que é o inconsciente, né? São as dores, porque a psicanálise ela trata o quê? Ela trata as dores do inconsciente, aquelas coisas que a gente não vê, mas traz aqueles traumas que ficam lá guardadinhos, às vezes, né? Que são coisas que a gente acha que não tem, mas elas estão escondidas no nosso inconsciente. Olha que interessante. Quem estiver ao vivo aqui já vai dando seu boa noite, vai curtindo, vai mandando aviãozinhos para os teus amigos. E se você estiver assistindo na gravação, curta, comenta, compartilha, porque assim você ajuda mais pessoas a conhecerem o trabalho da Giza. E essa questão da psicanálise, o inconsciente. Então, está ali os traumas, os medos, os bloqueios. E como que a pessoa consegue trabalhar? Mas ela faz um atendimento, tem um primeiro atendimento, uma conversa, porque muitas vezes vêm os consultantes e eles dizem, tem algo que me trava, tem algo que não flui, mas eu não sei para que caminho seguir. Através desse olhar da psicanálise, tem como se averiguar essas questões? Sim, geralmente a gente faz um primeiro atendimento, né? Que é uma conversa. Eu trabalho com uma ficha, né? Faço algumas perguntas, que seria a ficha de anamnese. Faço algumas perguntas e a gente tenta encaixar quais são as coisas que estão perturbando aquele cliente naquele momento. Porque muitas vezes o cliente ele tem uma dificuldade, por exemplo, vamos colocar aqui que ele tenha sonhos recorrentes com episódios que sejam dolorosos, sejam frustrantes. Dentro da psicanálise, a gente consegue fazer essa análise desse sonho. Porque o que acontece? Às vezes não é aquilo que vem no sonho que está se manifestando para a pessoa que é o problema que ela está tendo naquele momento. O sonho, às vezes, ele vem escondendo algo por trás. E através dessa técnica do filtro dos sonhos, que está dentro da psicanálise, a gente consegue fazer essa análise, que seria a pessoa vai montar o filtro dela, e conforme ela vai colocando coisas nesse filtro, a gente consegue fazer a análise de cada detalhe, porque o filtro é como se fosse a pessoa, o interno e o externo da pessoa desenhado naquele filtro.
Só que a pessoa vai fazer o filtro sem instrução nenhuma, ela vai colocar o que ela sentir vontade de colocar ali. Eu não vou estar dizendo para ela, coloque isso, coloque em cima, embaixo, coloque dos lados. Ela vai montar e vai colocar quantos adereços ela tiver vontade. E lá no final, quando ele estiver pronto, eu faço a análise, que daí vem uma análise interior, exterior, que seria o físico e o interno da pessoa, naquele filtro. E os traumas, porque geralmente as pessoas, elas marcam o filtro conforme eles estão, conforme o trauma que ela teve durante aquele período. Uhum. E essa questão, vamos dizer, cada sonho ela vai anotando, cada sonho ela vai colocando os dados ali? Sim, ela traz para mim, geralmente a gente faz o filtro na pessoa que ela traz um sonho recorrente, tá? Sempre sonha com a mesma coisa, com as mesmas pessoas, com o mesmo fato. Tem muitas pessoas que elas trazem para mim traumas, de repente, de um acidente. Elas nunca sofreram um acidente, mas elas trazem esse sonho recorrente de um acidente, que sempre em determinado momento elas estão sofrendo um acidente. Então, elas trazem esse sonho desse acidente, por exemplo. A gente consegue fazer a análise para entender o que esse acidente quer mostrar para ela. Porque às vezes é algo bem, não é nada a ver com um acidente, é outra coisa que aconteceu que marcou ela. Mas no sonho, o sonho traz como se fosse um acidente. O sonho é fofoqueiro, então. O sonho vai trazer as mensagens. Olha que interessante. Até existe um relato muito interessante do Freud, que ele atendia um consulente, e esse consulente relatava que ia, quando dormia, sempre ia ao velório do pai de uma ex-namorada. Sempre quando ele estava dormindo, ele estava indo nesse sonho desse pai dessa ex-namorada. E dentro dessa técnica, ele conseguiu desvendar que, na verdade, a única forma que esse cliente encontrou de estar próximo dessa ex, que era um amor, ele não conseguiu manter esse amor por muitos anos, ele teve que romper com essa pessoa. A única forma que ele encontrava no inconsciente era ir no sonho, no velório do pai dela, porque era a forma que ele encontrava de se aproximar dela. Olha só que interessante essa percepção. Então, aquilo que está lá dentro, os desejos internos do inconsciente, os sonhos eles vão se materializar para que a pessoa muitas vezes possa estar com alguém, possa se aproximar, possa ter respostas diante da vida. Então, olha que interessante que é a psicanálise. Quem estiver ao vivo vai dando seu boa noite, deixa eu ver aqui os comentários. Quero dar boa noite para a Tati, que está aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. Quem estiver ao vivo vai dando seu boa noite, vai curtindo, vai mandando aviãozinhos. Assim você auxilia, ajuda a gente a compartilhar cada vez mais conteúdo. E no caso das pessoas não sonharem, tem gente que diz, eu não sonho. O que acontece essa questão do não sonhar? Ou a pessoa não se lembra ou ela não sonha? Todas as noites a gente sonha ou a gente não se recorda daquilo que aconteceu? Na verdade, tem muitas pessoas que dizem que não sonham, né? Mas todos nós sonhamos, de alguma forma. Tem pessoas que têm sonhos lúcidos, né? Que estão vivendo o seu dia a dia normal e elas estão tendo sonhos. Como se fossem pensamentos recorrentes. É uma forma de sonhar também, tá? É interessante a gente falar sobre isso. E também tem muitas pessoas que sonham e elas acabam não lembrando, que faz parte também do inconsciente. Que seria como se nós tivéssemos um eu sabotador, né? Que ele não vai deixar você lembrar o tempo todo, porque às vezes são momentos que você viveu, que você sonhou, que não estão prontos para vir agora para essa realidade, né? Então, todos nós sonhamos, de algumas formas, de formas diferentes, mas todos nós sonhamos. Porque o sonho, na verdade, é o que a gente viveu durante todo o dia. Por isso que é muito importante a gente fazer essa desconexão antes de ir dormir, né? Porque os sonhos, geralmente, eles são repetições de coisas que nós não fechamos durante o nosso dia. Então, quanto mais perturbado o meu sono, mais coisas eu deixei de
fechar, né? Durante o meu dia antes de ir dormir, eu esqueci de fechar essa portinha, né? Então, o nosso inconsciente, ele continua reverberando tudo que eu vivi durante o meu dia, né? E no caso das pessoas que sonham com animais, tem muito caso, eu sonhei com cobra, é sinal de inveja, é traição. Cada pessoa é diferente ou tem um significado para geral, para um animal, para uma situação, ou cada caso é separado? Geralmente os animais eles estão daí naquela área do arquétipo, né? A gente consegue classificar ele na área do arquétipo. Então, ou é uma energia de alguém, de alguma pessoa que se transveste, né? Que vem transvestida de animal, ou é a figura do animal realmente. Vem a figura do animal, que às vezes é um sinal, ou às vezes é algo que você foi dormir pensando, ou até mesmo, que acontece muito, são coisas que a gente assiste ou vê durante o dia, tá? Principalmente filmes, séries ou vídeos. As coisas ficam na nossa memória. E quando a gente vai dormir, a última coisa que a gente viu que nos chocou muito, ela fica reverberando. Então, às vezes eu sonho. De repente, a pessoa sonhou com um cachorro. É porque ela deve ter alguma conexão com esse animal. Pode ser que seja a energia dela com o animal. Aí, essa tradução a gente coloca lá nos arquétipos. Então, a gente traz a energia de cada arquétipo, ou a gente consegue trabalhar no filtro para entender se, de repente, esse animal não foi só uma pessoa que veio em forma de animal para essa pessoa no sonho. Importante. E no caso da olhar da espiritualidade, da psicanálise espiritual, pode entrar ali questões de outras vidas, vidas passadas, contato com outras dimensões? Sim, sim. A maioria das pessoas que sonham com coisas espirituais, com outros planos, elas têm essa conexão, que daí a gente chama, dentro da espiritualidade, de projeção, que a pessoa está fazendo um sonho, mas ela entra numa projeção. Ela acessa outros mundos, né, outros lugares, só que é somente esse espírito que acessa, e geralmente nessas projeções a pessoa, na maioria das vezes, não lembra muito, tá? Tem algumas pessoas que relatam em detalhes, mas tem outras que não. Pode sim ter a ver com outras vidas, a pessoa pode trazer esses acessos. Por exemplo, eu tinha um sonho recorrente que eu sempre sofri um acidente, que o meu carro caía dentro de um rio. E eu lembrava nitidamente que eu tinha uma criança comigo, e daí depois, quando eu comecei a trabalhar nisso e estudar sobre isso, eu fui entender que aquela criança representava uma filha minha, naquela época do acidente. Eu morria de medo de morrer afogada, até entender que esse sonho era uma projeção de outra vida que eu vivi, e é como se eu tivesse vivido várias vidas e repetido a mesma cena, porque em determinado ponto sempre acontecia a mesma coisa. Então, eu fui trabalhar com isso. Primeiro, trabalhei com uma terapeuta que fez essa parte, né? De fazer como se fosse uma hipnoterapia. Que daí a pessoa vai lá e faz uma hipnoterapia e volta lá atrás nesse momento. Que foi aonde eu entendi. Mas como era um sonho recorrente, eu fui estudar para ver aonde que esse sonho se encaixava dentro desse método da psicanálise, tá? E da espiritualidade. Entendi que era uma vida repetida, que eu já tinha vivido lá atrás, mas por não ter quebrado aquele padrão daquela vida, eu trazia para as próximas vidas que eu estava vivendo. Então, seria viver sempre o mesmo trauma ou a mesma dor, que é aquele sonho de repetição, que a pessoa sempre sonha com a mesma coisa. Eu sonhava e tinha esse sonho recorrente, que foi aonde eu entendi que era algo que eu precisava tratar em mim para não repetir novamente esse padrão. Olha só, quero dar boa noite para a Marilene, que está aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. E interessante esse ponto, né, dos sonhos recorrentes, onde muitas vezes a gente acaba sonhando, né, depende às noites, uma vez por mês, o sonho é igual, é um detalhe igual, é as pessoas. Então, isso pode ser lembranças de outras existências. E como ressignificar isso?
Pode ser sim, lembranças de outras existências, e inclusive é interessante para as pessoas prestarem atenção que eu ouço muitas vezes assim, eu estava sonhando, eu acordei e voltei a dormir e continuei no mesmo ponto aquele sonho. Isso é muito interessante, porque geralmente quando a gente acorda, a gente esquece o sonho ou a gente lembra somente daquele momento, mas você não consegue voltar naquele exato momento onde o sonho parou. É interessante isso porque o que acontece? É um sonho de recorrência, ele precisa terminar. Então é interessante a gente prestar atenção nisso. Aonde que parou e aonde, quando eu voltei a dormir, ele continuou no mesmo lugar. É interessante a gente fazer essa relação entre um sonho terminar e continuar, é porque existe algo ali para que eu veja, né? E o trabalhar isso? A gente trabalha em sessão, tá? A gente faz a terapia seria a terapia do filtro dos sonhos, e antes a gente faz uma análise do sonho. Porque tem muitas pessoas que elas sonham com coisas que precisam ser vistas e analisadas, e tem muitas pessoas que sonham com coisas que era somente aquele momento que ela precisava trazer, e aquilo não precisa ser trabalhado porque já foi trabalhado no sonho. Ela precisava só ver aquilo naquele momento. Porque existem também sonhos que a gente não pode mexer, tá? É muito importante isso. Interessante. Então, coisas que, pela questão, talvez, a pessoa não estar preparada, não se mexe. Exato, porque o que acontece? Como toda terapia, a gente precisa introduzir o nosso cliente em um sistema de meditação profunda. Então, a gente vai analisar conforme esse cliente vai se demonstrando durante a sessão. A gente vai até onde pode ir. E o mais importante, eu vou colocar para este cliente todos os pontos desse sonho e conforme a reação dele, a gente aprofunda. Se esse cliente ele entrar em algum estado de alteração que eu conseguir tirar dele uma reação muito exacerbada, a gente para ali. Porque ele não está pronto para ver ou ouvir as coisas que estão vindo naquela revelação. Porque o sonho é uma revelação. Olha só que interessante. Então, vamos começar a analisar melhor os nossos sonhos. Pegar, deixar um bloquinho do lado da cama, acordou de madrugada, escreve, anota. A questão de escrever o sonho, né, é algo importante. Muito importante, porque ali, às vezes, estão as soluções que a gente busca aqui fora. Porque muitas vezes a gente fica se remoendo que a gente busca uma solução para um problema, e às vezes durante o sono, quando nós entramos num estado de consciência tranquila, que a gente relaxa, vem a resposta. Então é muito interessante, se você acorda durante a madrugada, ou você acordou de manhã, que você lembra exatamente aquilo, anota. É interessante deixar o bloquinho e a caneta do lado da cama para você anotar os sonhos, porque às vezes as respostas que a gente busca aqui fora estão lá dentro. Olha só, fica a dica, então, hoje, antes de dormir, já pega um bloquinho, pega um caderno, deixa aí do lado da sua cama e já começa a fazer as anotações para trazer essas respostas que estão dentro de você. Quero dar boa noite para a Márcia, que está aqui. Boa noite, seja muito bem-vinda. Quem estiver ao vivo vai dando seu boa noite, vai curtindo, vai mandando aviãozinhos, vai compartilhando para que esse conteúdo possa, assim, chegar a muitos corações. E lá no final tem orientação do tarô para você. Então fica conosco até o final para você receber uma orientação do tarô para a sua vida. E tu comentaste também a questão da humanoterapia. O que é a humanoterapia? A humanoterapia é uma técnica energética que a gente usa a mesa radiúnica, que é através da mesa radiúnica e do pêndulo que a gente faz essa conexão energética. Onde a gente vai trabalhar traumas, onde a gente vai trabalhar dificuldades no relacionamento, dificuldade no financeiro. Dentro desse campo energético, que é uma das terapias holísticas também, porque todas as terapias holísticas, elas são energéticas, né? Então, dentro desse campo energético, a gente consegue ver se a pessoa tem um trauma, existe a linha do tempo,
Nós temos também uma tabela de apoio, que a gente chama que é a tabela onde tem os órgãos, os chakras, onde tem todos os nossos campos, né? Que seria campo espiritual, campo etéreo, todos os campos estão ali e todas as doenças. Então, essa tabela ela serve de auxílio para quando a pessoa tem alguma dor ou alguma doença, através dessa tabela a gente consegue harmonizar. Que o que a gente faz dentro da mesa radiúnica é harmonizar a pessoa. E como é que funciona essa mesa radiônica? Ela tem ali para mostrar para nós? Sim, eu tenho ela aqui. Deixa eu pegar ela aqui para mostrar para vocês. Deixa eu pegar a tabelinha aqui já também. A mesa radiúnica é essa ferramenta aqui. E aqui a gente tem todos os campos que a gente harmoniza. Aqui é a linha do tempo que a gente chama, tá? E aqui tem os números, né? Que seria... vai aparecer lá. Se a pessoa tem um trauma com 3 anos, ela vai apontar para os 3 anos aqui. E também é interessante porque a pessoa pode fazer perguntas, tá? Perguntas objetivas, por exemplo, esse trabalho é para mim? Sim ou não? Com o auxílio do pêndulo, a gente vai harmonizar. Muito importante dizer que aqui vai o nome da pessoa e a data de nascimento, porque é através da energia da pessoa que a gente acessa esse campo, tá? Interessante. E aí ali então é colocado o nome e pode ser para qualquer pessoa ou crianças, idosos, não tem restrição? Sim. Ela não tem restrição de idade. A criança, se a criança não fala, a mãe vai estar presente, tá? Se a criança seja, digamos que até 2 ou 3 anos de idade, né? Se a criança não se comunica ainda, é a mãe que vai fazer essa ponte. A gente harmoniza a criança, mas assim, sempre o nome da pessoa e a data de nascimento. A única coisa que a gente restringe é o outro harmonizar outra pessoa aqui, tá? Eu não posso harmonizar, por exemplo, assim, vou harmonizar o Pietro aqui. Eu colocar o Pietro aqui, eu não posso, tá? É você que tem que querer e autorizar, porque a gente não invade o campo do outro, tá? A gente nunca invade a privacidade nem o campo de outra pessoa. Eu não posso nem fazer perguntas, por exemplo, assim, o fulano lá... Como é que eu vou colocar? Saber se a pessoa vai ser demitida, por exemplo. Vai ser demitida. Uma pergunta pessoal da vida do outro, eu não posso. Eu posso perguntar sobre mim. Por exemplo, assim, o fulano gosta de mim? Isso eu posso perguntar. Mas eu não posso perguntar coisas do outro que sejam particulares do outro. Eu só posso entrar no meu campo, eu não posso entrar no campo dos outros. Olha, então não posso. Eu quero fazer para o meu marido, para minha esposa, para o meu filho, sem a pessoa saber, não pode. Não, porque a gente mexe com o campo energético da pessoa. E tudo que eu faço para o outro volta para mim, né? Então, como a gente mexe com energia, a gente não pode sem autorização da pessoa. A pessoa precisa autorizar e estar aqui. Ou ela vem pessoalmente, coloca o dedinho aqui, aonde vai o nome, porque daí quando é pessoalmente, a pessoa coloca o dedinho aqui. Capta a energia da pessoa e estabiliza tudo aqui conforme a energia da pessoa. Se a pessoa não pode vir online, eu vou colocar um testemunho com o nome e a data de nascimento da pessoa nesse quadradinho aqui. E ela é feita para um direcionamento ou ela trabalha todas as áreas? Na verdade, ela trabalha todas as áreas. Eu posso colocar... Eu tenho uma casa para vender, por exemplo. Eu coloco a casa, o nome da rua. A casa tem 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, e eu quero tantos R$1.000 na casa. Eu vou colocar aqui no testemunho, vou harmonizar e ver aonde que está o bloqueio. Porque daí na mesa aparece o bloqueio. Se ele é físico, se ele é astral, se ele é espiritual, se ele é mental, se ele está no campo etérico. Ele vai aparecer aonde está o bloqueio. E daí a gente vai harmonizar. Às vezes acontece de estar bloqueada uma venda de um bem ou de um imóvel porque tem uma energia de alguém da família, algum ancestral, alguma pessoa assim que está bloqueando. Então a gente harmoniza assim.
aí pode entrar a energia de outra pessoa. Mas é para harmonizar essa energia de bloqueio. Não é a vida da pessoa que está bloqueando que a gente vai harmonizar. É a energia que ela está mandando para bloquear. E tem como se descobrir quem é essa pessoa ou não que está Na bloqueando? verdade, acontece assim. Por exemplo, vou perguntar: pai, sim ou não? Aí o pêndulo vai responder: é o pai, sim. Então é o pai que está bloqueando. O pai está bloqueando com força de pensamento ou o pai está bloqueando com palavras? Porque o que acontece? Como nós somos energia, eu posso só pensar e bloquear. Ou eu posso mandar falando. Tomara que ele não venda a casa, eu falei. Ou eu só pensei. Eu pensei, eu já mandei, porque é uma energia, é direcionado. Por isso que a gente tem que ter muita responsabilidade no que a gente pensa e no que a gente fala. Porque nós somos transmissão de energia. A gente transmite tanto para o bem quanto para o mal. É verdade, né? As pessoas dizem, fizeram uma macumba, fizeram um trabalho para mim. Muitas vezes é o pensamento do outro, é as palavras do outro e aquilo que a própria pessoa fala de si mesma, porque daí ela cria uma energia e isso pode atrapalhar. Exatamente. Na verdade, dentro da humanoterapia, é muito interessante porque a gente aprende assim, que a maior magia e o maior trabalho não é nada que seja feito, é algo que a gente pensou ou desejou. Esse sim é o maior trabalho e a maior magia que eu posso mandar para uma pessoa. Eu não preciso gastar nenhum real fazendo trabalhos para as pessoas. Eu posso simplesmente desejar ou pensar. Olha só, então é interessante. Comece a observar seus pensamentos, sentimentos, palavras, emoções, porque tudo você está emanando e está voltando para você. E a outra tabela ali, qual que é? Essa daqui é a tabela de apoio. Aqui a gente tem os chakras, a gente tem os campos, os sistemas, e daí aqui assim, ó, para as pessoas entenderem, tem todos os órgãos, todos os sistemas, que são o sistema central, nervoso central, parasimpático, sanguíneo, cerebral, celular, tudo aqui. Tem também os pequenos chakras, que são o fígado, estômago, a mão direita, a mão esquerda, o joelho, as glândulas endócrinas, que são a pineal, a hipófise, a tireoide, e os ciclos, que são fígado, vesícula, coração, intestino, pulmão, rins e bexigas. Para as pessoas entenderem, a gente pega a tabela de apoio quando na mesa eu estou harmonizando uma pessoa e aparece, por exemplo, assim: ajusto, harmonizo a cura na vida dessa pessoa. E a cura aparece novamente. Apareceu 3 vezes que tem que harmonizar a cura, eu vou para minha tabela, para mim entender aonde que é, qual é o órgão, qual é o sistema, porque na mesa não está resolvendo sozinho, eu preciso da minha tabela para entender detalhadamente aonde que está o problema. E daí a tabela mostra. Acontece muitas vezes de eu estar aqui harmonizando e dizer para a pessoa: você tem algum problema no ovário ou no teu útero e tal? A pessoa olha assustada e diz: como assim? Como que você sabe? Eu disse: eu não sei, é a mesa que está dizendo. Então daí a gente vai lá harmonizar especificamente aquilo. Porque quando eu volto para a mesa e vou harmonizar a cura, ela estabilizou. Porque eu achei o ponto estratégico que é exatamente aquele que precisa ser harmonizado. Porque às vezes na cura é em geral, mas a pessoa está precisando daquilo específico. E no momento dessa harmonização, a pessoa precisa fazer algo e fazer algum exame daquilo que foi mostrado na mesa? Eu sempre indico que a pessoa vá ao médico, sempre, que faça exames, que peça exames para os médicos, porque o que acontece? O tratamento energético, ele é auxiliar, ele vai trabalhar em conjunto com a pessoa, com o tratamento. Que é uma das coisas muito importantes para falar aqui. Terapeuta holístico não dá a medicação e não tira a medicação. Ele trabalha auxiliando. Quem vai dar a medicação e vai tirar é um médico especialista naquela área, naquela doença. O nosso papel é auxiliar. Então eu sempre indico, ó, você tá com, apareceu aqui que você está com um problema no coração.
é interessante, de repente, você ir fazer uma bateria de exames, você ir fazer um eletrocardiograma, porque pode ser que você esteja com um problema no coração. E acontece da pessoa ir lá fazer os exames e voltar aqui e dizer, ó, realmente apareceu isso, aquilo e tal. O meu médico está me tratando, mas eu continuo energizando e harmonizando. Por quê? Porque nós trabalhamos em auxílio. O terapeuta holístico auxilia a pessoa junto do tratamento, seja na medicação, seja em qualquer tipo de tratamento que ele está fazendo com o médico dele, nós vamos auxiliá-lo com a terapia energética, mas sempre conjunto. A gente nunca tira e também não diz para o cliente, a partir de hoje eu te harmonizei aqui, você tá curado, vai embora, não precisa mais tomar tua medicação. Jamais, a gente não faz isso. A gente auxilia. Se o cliente está se sentindo bem e se sentiu curado, ele pode procurar o médico para realmente confirmar se existiu essa cura, né? É um complemento, terapeuta, medicina, são terapias complementares, integrativas e complementares. E complementam, sim, então andam juntas e a pessoa se permitindo a essa melhora energética, espiritual e física vai harmonizar o todo. E tudo começa a fluir na vida dela. E a mesa, ela fica atuando, em quanto tempo essa energia fica atuando na vida da pessoa, que daí ela pode fazer a mesa de novo? Na verdade, a mesa a gente trabalha em ciclos, tá? A pessoa vem, existem vários ciclos para ela fazer, que o último ciclo ele seria como se fosse uma regressão, que a gente até usa esse nome, mas eu não gosto muito de usar esse nome, tá? Que regressão ele vai implicar em várias outras coisas, e às vezes a pessoa ela só vai entrar num estado profundo e ela vai trazer uma memória de quando ela era criança, não necessariamente de vidas passadas. Às vezes ela só traz uma memória de quando ela era criança, que naquele momento de adulto ela já não lembrava mais. Mas é muito interessante explicar assim. A técnica funciona em blocos. A gente trabalha vários blocos. No final, a gente vê qual foi o resultado da pessoa. Com uma sessão, a pessoa já se sente muito bem. Tenho relatos de clientes que na primeira sessão já saíram super bem e continuaram o tratamento, que seria, no caso, um tratamento. É um bloco, vamos colocar assim, que seria 10 sessões. Cada sessão a gente vai trabalhar uma área específica, tá? Uma de memória, uma de parte energética, que como nós somos fragmentos, a gente traz muitas coisas, né? Às vezes a pessoa está com uma doença, mas é porque ela está guardando muitas emoções e não está digerindo aquelas emoções, então tem muito a ver o emocional com o energético. Então, às vezes a gente vai tratar a pessoa só no emocional, às vezes só no energético. Então, existem vários blocos e esse tratamento que no final é um complemento. E ele pode ser feito presencial e à distância. Pode ser feito presencial e à distância. A gente sempre faz online, a gente faz chamada de vídeo para a pessoa estar visualizando e presencialmente também a pessoa tem que estar aqui para fazer o tratamento da mesa energética, né? Se for pessoalmente, ela precisa ser ela, e se for online, precisa estar sendo vista, né? Chamada de vídeo. Interessante. Então, se permitir. Empresas também pode ser feito para empresas? Pode ser feito para a empresa. A gente coloca no lugar do testemunho o nome da empresa, que é onde vai aparecer. Eu uso muito também para fazer limpezas de, por exemplo, de casas ou de prédios, inventários também a gente faz essa limpeza, porque nós somos energia. Então, às vezes, você está morando numa casa que você não está se sentindo confortável. Eu sinto que tem um peso, eu sinto que está escuro, eu sinto que tem uma energia naquela casa. Eu vou lá com a minha mesa e coloco a casa. Aí a gente descreve a casa e coloca lá no testemunho. A gente vai harmonizando na mesa e a mesa vai mostrando se está em algum ambiente essa energia, se é de alguém que já morou nessa casa. Porque todos os lugares que a gente vai, nós deixamos um pouquinho da nossa energia. Então, geralmente tem casas que as pessoas sofreram muito, passaram muito trabalho, então aquilo fica nas paredes da casa. E no caso, vou dar um exemplo aqui, o pai está hospitalizado, um familiar está hospitalizado e a pessoa não tem como autorizar. O filho pode fazer, a nora, o genro pode fazer para essa pessoa que está hospitalizada?
A gente pode harmonizar só. A gente não pode fazer direcionado. Então, por exemplo, vem a pessoa que é o filho, né? E a pessoa diz assim: eu gostaria de harmonizar o meu pai. Somente fazer uma harmonização. A gente não pode entrar no campo. A gente só envia essa energia, que seria como se fosse fazer uma oração para a pessoa. Interessante. E para pessoas desencarnadas, pode ser feita? Geralmente acontece quando a gente vai fazer limpeza de ambiente. A pessoa aparece lá como uma energia. Aí a gente faz a harmonização dessa energia. A gente não coloca a pessoa na mesa, mas quando vai fazer a limpeza do ambiente, aparece essa energia. Aí a gente harmoniza a energia que apareceu. A gente pergunta se é alguém da família, se é homem ou se é mulher, e vai puxando. É homem ou mulher? Quantos anos tem, mais ou menos? E daí, quem está ali fazendo o tratamento no local vai responder. Só que, geralmente, quando a gente está fazendo, que aparece assim, é homem, aí a pessoa diz assim: meu Deus, é meu pai. Então, a conexão energética é muito rápida. Então, daí a gente só confirma na mesa. Mas, geralmente, aparece como energia. Aí a gente harmoniza a energia. Olha que interessante. Então, dentro da humanoterapia, né, essa parte da mesa radiônica, uma ferramenta incrível para você, para tua casa, para tua empresa, para se harmonizar, para trabalhar o teu físico, mental, emocional, tua prosperidade. Então, se permita conhecer, a olhar para essa ferramenta que vem complementar e trazer infinitas possibilidades de você se tornar tudo aquilo que você nasceu para ser. Quem estiver ao vivo vai dando seu boa noite, vai compartilhando, vai mandando aviãozinhos, vai curtindo para que esse conteúdo possa assim chegar a muitos corações. E agora vamos falar da constelação familiar, né? A questão sistêmica. Para o pessoal que está chegando agora, o pessoal que não sabe o que é constelação familiar. Então, a constelação familiar é uma técnica terapêutica que ela é feita através da energia do campo. A gente pode fazer ela com pessoas, com bonecos, com objetos, que é uma das técnicas que a minha mentora Andréia Bastos desenvolveu. A gente faz com objetos. A intenção da constelação é trabalhar traumas, coisas que não foram resolvidas lá atrás, de repente com os nossos ancestrais, coisas que a gente carrega, dores que a gente traz, que são muitas vezes inconscientes. Porque eu ouço muito dos meus clientes assim: ah, mas eu vim tratar o dinheiro e apareceu outra coisa que não tem nada a ver. Mas no final das contas, o problema nunca é o problema. Porque aquilo que a gente acha que não é o que precisa ser resolvido. É algo que vem além, né? Vem antes de tudo aquilo, e a gente classificou como a nossa dor o problema ser o dinheiro. Mas por trás do dinheiro tem outras coisas que precisam ser vistas, né? E no caso, assim, então, da pessoa ter conflitos com o pai, conflitos com mãe, isso pode ser verificado, buscado uma harmonização, tanto com a mesa, ali, a mesa radiônica, mas também pela própria constelação familiar. Sim, pela constelação familiar a gente pode trazer a técnica de colocar os bonecos no campo, né, que seria os bonecos na água, que seria a técnica fluvial, ou trazer pessoas para representar, que seriam os representantes. A pessoa traz o tema dela, por exemplo, a pessoa vem e traz: ah, eu quero constelar o pai e a mãe. A gente traz o pai e a mãe para constelar, que seria uma dor que a pessoa está vendo e está refletindo no pai e na mãe. Só que é muito interessante, às vezes, a gente olhar sem julgamentos, que é o que eu sempre falo para os meus clientes. Olhem sem julgamentos, porque às vezes o pai e a mãe eles só estão transmitindo para você o que eles receberam lá atrás. E muitas vezes o que eles não receberam, que é o que mais acontece. O que reflete e dói em mim é o que o meu pai e a minha mãe não receberam e não puderam passar para mim, que é a falta, né? Que hoje em dia, assim, a maioria das pessoas reclama disso, da falta. A questão de levar o pai e a mãe. Preciso levar o pai e a mãe presencial? Não precisa trazer o pai e a mãe presencial. A pessoa vem ser constelada e os representantes vão fazer o papel do pai e da mãe. Não é necessário trazer o pai e a mãe. Então, não preciso levar os parentes.
Não, não precisa trazer nenhum parente, porque as pessoas que estão ali, ou os bonequinhos, se a pessoa escolher, porque muitas vezes a gente precisa, a pessoa não está pronta para ver nos outros, então a gente faz uma sessão que é só a pessoa com os bonequinhos. Ela vai escolher os bonequinhos para representar o pai, a mãe, a avó, enfim, o tema dela. Então ela vai representar, esses bonecos ou essas pessoas vão apresentar. E como é que funciona um atendimento de constelação familiar com bonecos? Tu comentaste que os bonecos eles estão na água. Como é que é? Eles afundam, eles flutuam? O que que acontece na água? Ela se mexe? Sim, geralmente, quando eu vou fazer com a constelação fluvial, eu coloco na mesa, peço para que o meu cliente não se aproxime muito da mesa para não ter a interferência, eu também fico mais afastada, para a gente não ter movimentos involuntários, tá? Porque o que, que o cliente tem que entender? Que o campo é uma bacia com água, né? A gente coloca uma bacia com água aqui, e a pessoa que vai constelar, ela vai ser constelada, ela vai colocar os bonequinhos dentro da água, aonde ela escolher, porque é ela que vai escolher o lugar que ela vai largar, e esses bonequinhos, eles vão fazer o movimento que é deles. É o único e genuíno deles. Eles vão estar se movimentando conforme o movimento da energia daquele campo. Então, os bonecos, eles se aproximam e se afastam conforme a energia e conforme aquilo que precisa ser visto naquele momento. Nós não interferimos. A gente nem fala perto, eu sempre falo para os clientes, a gente não fala perto para não fazer o vento para fazer o movimento involuntário nos bonequinhos. A gente se afasta e deixa eles fazerem o papel deles, que eles precisam mostrar para a pessoa o que precisa ser visto naquele momento. E no momento que é colocado os bonecos, o que que acontece? A pessoa, ela interage com os bonecos? A pessoa fica visualizando, né? Ela visualiza e ela vai colocando conforme o tema dela. Por exemplo, a gente inicia. Ah, eu quero colocar o meu pai e a minha mãe aqui. Ela coloca o pai e a mãe. Aí ela quer tratar o dinheiro. Ela pega o dinheiro e coloca o dinheiro. O movimento do dinheiro é como se o dinheiro se afastasse e ficasse só o pai e a mãe aqui. E o dinheiro ficasse longe. Ela começa a olhar para esse movimento. Quando o movimento do pai e da mãe se aproximam do dinheiro, o dinheiro se afasta do pai e da mãe. A pessoa vai querendo que aquele dinheiro se aproxime. Só que o que a gente faz? A gente pergunta para a pessoa se ela tem vontade de trazer mais alguém, se ela sente vontade, qual é o movimento que ela está sentindo no corpo, se ela está sentindo alguma dor, se ela está sentindo vontade de falar alguma coisa. E daí é onde vem. Muitas vezes vem o choro, vem o desespero, vem vontade de trazer mais alguém, a pessoa traz aquele alguém, e daí é onde ela tem memórias, a pessoa traz memórias de quando era criança, traz frases que ela ouviu, porque muitas vezes o dinheiro, porque quem ganha dinheiro não são pessoas boas, porque o dinheiro é sujo, porque o dinheiro é ruim, N coisas que a gente ouve. E muitas vezes traz no campo que era do pai ou de um avô, que o avô transmitiu isso para o pai. E o pai, sem querer, inconscientemente, transmitiu para o filho, que aquela energia do dinheiro não era uma energia boa. E como é que acontece essa ressignificação do avô para o pai, para o filho? Como é que acontecem esses movimentos? Como constelador, a gente auxilia, né? A gente auxilia dizendo frases sistêmicas. Geralmente, eu faz com que o cliente, se ele estiver representando, no caso, ele sendo representado por um bonequinho, ele vai falar o que ele sente vontade. Muitas vezes a pessoa não consegue falar, então a gente auxilia com frases sistêmicas, fazendo o perdão do dinheiro, fazendo com que aquele pai veja aquele filho, fazendo com que aquele filho veja que o dinheiro não é uma energia ruim, que é uma energia boa. A gente vai guiando esse cliente para que ele chegue lá, próximo do pai e da mãe, e entenda que o dinheiro é uma energia boa, que o dinheiro está ali para contribuir, para trazer coisas boas para ele.
É como se fosse aquele campo fazendo as pazes. E conforme vai movimentando e auxiliando o cliente nessas frases sistêmicas, o movimento dos bonecos vai fazendo com que eles se aproximem. E conforme eles vão se aproximando, é onde a gente entende que veio para a consciência do nosso cliente que aquele movimento foi necessário e que aquele pai e aquela mãe entregaram o que eles podiam naquele momento. E no momento que o cliente compreende isso, aí o campo se movimenta no sentido das coisas começarem a fluir. Exatamente. É como se fosse mágica, porque quando a gente olha assim, quem nunca fez ou nunca viu uma constelação, é como se fosse mágica, como se aqueles bonequinhos estivessem sendo movimentados por alguém e estivessem se aproximando. Então é muito lindo o movimento da constelação. Tanto a constelação com bonecos, quanto a constelação com representantes, porque os representantes também, eles trazem essa emoção pra gente, eles trazem algo que o boneco ele não traz, que é o toque físico, que seria o abraçar, o se aproximar com energia e emoção, porque as pessoas elas transmitem essa emoção. Mas é lindo de ver com os bonecos também, porque a gente se emociona de fora vendo o movimento, porque eles vão se aproximando de uma forma muito bonita. E como é que é uma constelação com representantes? Então não precisa levar os parentes ou é convidado pessoas aleatórias para participar? Exatamente, a gente convida pessoas aleatórias, inclusive, assim, muitas vezes, dentro que não seja um processo em grupo, porque geralmente quando a gente faz constelação em grupo, as pessoas já estão se conhecendo porque já estão naquele grupo. Mas geralmente são pessoas que não se conhecem. Eu, pelo menos, procuro. É difícil a gente conseguir 100%, porque a gente mora em cidade pequena. Mas, assim, geralmente eu trago alguém que nunca viu ou que não tem contato com a pessoa, para já não ter esse negócio de dizer que foi algo que foi feito, combinado ou manipulado. E geralmente as pessoas que nunca participaram, que participam a primeira vez da terapia da constelação em grupo, são as que mais sentem, as que mais se emocionam, as que mais entram no papel daquele representante. E é a própria pessoa que vai constelar que escolhe os representantes ou é a consteladora? Na verdade, eu faço a seguinte técnica: eu escolho as pessoas para vir, trago as pessoas, e na hora a pessoa ela ou dá o papel para cada pessoa ou ela traz tipo viradinho, em segredo, que daí a pessoa não vai ver. Por exemplo, aqui, vamos trazer dois papeizinhos, dois crachazinhos, a pessoa traz virado assim e cada uma vai pegar um, né? E daí na hora a pessoa vai saber qual vai ser o representante. Tanto o constelado quanto a pessoa que está aqui para ser representante. Elas não sabem quem ela vai representar. Olha que interessante. Então, são percepções onde você começa a entender o desenrolar das questões familiares, desatando os emaranhamentos, os nós, que vêm muitas vezes de uma origem muito ancestral. E pode ser feito tanto presencial como online? Eu faço presencial com os bonecos, que seria a fluvial, e com pessoas, e faço online com objetos. Como que é o objeto? Explica aí, Gisela. É assim, a pessoa que quer uma constelação online, fica difícil para ela ter bonequinhos em casa, porque nem todo mundo vai ter bonequinho de constelação em casa, né? Então fica um pouco mais difícil. E para a pessoa colocar os bonequinhos na água ou colocar num campo, funciona, é interessante. Mas a percepção vai ser diferente. Então, tanto minha como consteladora e como a pessoa como constelada, seria interessante se a pessoa viesse para mim com objetos mais específicos. Então, vamos lá. A pessoa vai escolher uma caneta, uma tesoura, uma caneca. E cada objeto desse que a pessoa escolheu, ele tem um significado. Por exemplo, o controle. A pessoa, pode ser o controle? Pode. Quem que esse controle vai representar? O controle vai ser eu. A pessoa coloca lá. Dentro dessa percepção, a gente já consegue entender qual é o papel que essa pessoa está fazendo na vida dela.
Interessante. E aí ela vai movimentar esses objetos, ela vai trazer, é uma conversa, ela tem movimentos sistêmicos também. Sim, tem um movimento sistêmico. Inclusive, eu peço para a pessoa trazer uma folha sulfite ou uma folha de caderno e ela vai montar o campo. Eu vou montar o campo aqui, a pessoa vai estar vendo o campo praticamente igual, porque eu trago os objetos, né? E a pessoa vai montar o campo dela lá. E daí eu vou conversando com a pessoa e identificando aonde que estão os pontos que precisam ser trabalhados. Porque cada um desses objetos vai representar uma pessoa, vai representar um sintoma físico dela e vai representar uma dor, o que ela está sentindo naquele momento. Se é angústia, se é raiva, se é alguma coisa que ela está sentindo. Cada uma desses objetos representa algo. E eu vou estar aqui anotando o que cada um representa e eu vou conduzindo. Aonde que a gente vai agora? Olha lá para a caneta, olha para a caneca. Quem que representa a caneca? A caneta é o pai, a caneca é a mãe. Daí a gente vai fazendo esse movimento. Geralmente, quando a gente traz a constelação com objetos, a pessoa tem insights, que seriam memórias, traz memória da infância. Ah, agora eu lembrei quando eu estava lá embaixo da mesa quando eu tinha 5 anos. A gente vai lá e pega essa memória. Então vai lá, se coloca no sapatinho daquela criança, me diz o que ela está sentindo, a gente vai aprofundando. Olha só que interessante, bem interessante. Então, a pessoa, muitas curas acontecendo, tanto nas constelações com bonecos, com pessoas, com objetos, e a pessoa já se permitir, ela estar aberta a todo esse processo de campo espiritual que acontece. Exatamente, eu sempre falo assim, que pode ser a melhor técnica do mundo, a melhor pessoa, o melhor terapeuta, o melhor especialista. Se a pessoa não estiver aberta, disposta e 100% querendo ser trabalhada e curada, de nada vale a técnica nem o profissional. A pessoa precisa, em primeiro lugar, querer ser vista, curada e acolhida. Verdade. A pessoa está comprometida com ela mesma. 50% é o terapeuta, 50% a pessoa. E aí fecha o 100% para que as melhoras, as transformações possam acontecer. E aonde que você atende presencialmente? Eu atendo presencialmente na cidade de Vacaria, na rua Antônio Reale, número 260. Tem um espaço aqui, tem uma placa bem fácil de achar, tá? Eu geralmente digo assim pro pessoal, na rua do Antigo Zambã, próximo do Pet Shop. É fácil de achar. Qual que é o bairro? É Jardim dos Pampas. Jardim dos Pampas, em Vacaria. Então, olha ali, pessoal de Vacaria, de Bom Jesus, de Esmeralda, Lages, Caxias, toda a região, né? Toda a região ali, né? Pode estar presencialmente, outras regiões também, né? Se você não pode estar presencialmente, os atendimentos online, né? Com a radiestesia, com a constelação e a psicanálise também pode ser feito online. Sim, eu faço também sessão de psicanálise online. Olha só, então aproveita, já quem me segue aqui já aproveita, já segue a Giza, já acompanha o trabalho dela para que você possa despertar sim a sua melhor versão. E presencialmente é só Vacaria, tu atende outras regiões, outras cidades? Atendo só em Vacaria, por enquanto. Por enquanto, né? Expansão, conhecimento, né? Brilhar realmente cada vez mais, levar o teu conhecimento para outras regiões, outras cidades. Então, ó, atenção, proprietários de espaços holísticos, terapeutas, né? Fazer essa parceria, levar a Gilda com o conhecimento dela, vai só agregar cada vez mais na tua cidade, no teu espaço, para que possa crescer. E o tarô? Você atende com tarô? Atendo também, eu faço sessões de tarô. A minha sessão de tarô é uma sessão de tarô terapêutico, ela não é só uma sessão de tarô. A pessoa que vem aqui, ela é acolhida no ambiente, ela também tem uma aguinha com umas bolinhas para colocar o pé, um chazinho bem gostoso que eu faço para colocar o pé dentro, numa aguinha morninha. E a gente tem uma conversa antes da sessão. E a sessão ela é aprofundada. O que eu falo assim? A sessão de tarô terapêutico ela é uma sessão de terapia.
Uhum. Verdade, uma sessão realmente onde a pessoa sai leve, com orientações, com tranquilidade, para que ela brilhe, expanda cada vez mais. E vamos fazer a tiragem agora, então, do tarô. A Giza está ali com o tarô. Mostra aí para o pessoal ali o tarô que você vai utilizar. Eu vou usar o tarô da fita energética, que é o que eu uso geralmente para fazer a energia do dia. Às vezes eu tiro com outros tarôs, mas eu gosto da fita energética que traz uma mensagem. Geralmente as mensagens da fita energética, elas são aquelas agulhadas, né? Elas são diretas. Verdade. Então, o pessoal que está nos assistindo ao vivo aqui, já vai mentalizando 1, 2 ou 3, coloca ali nos comentários. A Giza vai tirar 3 cartinhas. Eu vou tirar 3 cartinhas aqui também, para que você possa receber a orientação. Se você estiver assistindo na gravação, coloca ali nos comentários 1, 2 ou 3, qual que é a orientação do tarô para você. Então, daqui a Gisela já está tirando ali, eu já vou tirar aqui também. A Gisela está já explicando aí qual que é a carta número 1 aí para o pessoal que escolheu a 1. A número 1 é a valeriana. Mantenha o bom humor e abandone o estado de vítima. Aprenda a enxergar o lado bom que está presente em toda e qualquer experiência. Olha só. Vamos ver qual que é a carta. Vítima. Então, vamos ver qual que é a carta número 1 aqui do tarô para você. Olha a carta do Cavaleiro de Ouros, que vem complementar a carta da fita. O Cavaleiro de Ouros te traz quais que são as tuas ambições, quais são realmente os teus desejos. Tenha persistência, continua na tua jornada, continua no teu caminho, que as coisas vão dar certo. Então se conecte aí à Valeriana para você ter perseverança, não desistir e alcançar todas as ambições da tua existência. Qual que é a carta número 2? Amora branca. Reponha suas energias para manter o equilíbrio físico e emocional. Mantenha o bom humor. Olha ali, manter o bom humor, a alegria, né? Trabalhar essa expansão. Vamos ver qual que é a carta número 2 do tarô. Carta da Torre. Momento de você olhar realmente. Talvez você está triste, as coisas não estão legais. Trabalha mais o teu humor diante das coisas. Essa carta da Torre está te pedindo reconstrução. Realmente algo vai encerrar. Algo está encerrando, vai encerrar ciclos, vai mudar, mas olhe para o lado bom. Porque quando uma porta se fecha, abra-se uma janela. Coisas precisam terminar para que novas possam começar. Então, para você que escolheu a 2, se conecte ao humor, à alegria, à espiritualidade, para você recomeçar e reconstruir ciclos na tua vida. Carta número 3. Gengibre. Procure manter a simpatia, a alegria e a amorosidade em seus relacionamentos. Mantenha o bom humor. Vamos frisar aqui que é para enxergarem o lado bom da vida e manter o humor. Nas 3 cartas veio praticamente a mesma coisa. Olha só, manter o amor, a expansão, a positividade, o humor, a alegria diante da vida. E a carta número 3 do tarô, 2 de ouros. Harmonia, sucesso, leveza, expansão. Então, 2 de ouros te trazendo muita harmonia diante da tua vida, com bom humor, com expansão da tua consciência, se conectando à tua espiritualidade para que você possa brilhar cada vez mais. E as plantas que saíram ali da fita, a pessoa pode fazer um chazinho também? Pode sim, as pessoas podem fazer chazinho. Inclusive, a valeriana atua no 3º chakra, a amora branca no 4º chakra e o gengibre no 2º chakra. Então, é bem interessante as pessoas fazerem ou o chá ou um banho também, porque o banho também é recomendado. Do pescoço para baixo, sempre é interessante tomar um banho de algum tipo desse chazinho, que ajuda a equilibrar, porque o caráter delas é puro, ela atua assim, ó, diretamente no chakra que a pessoa precisa, e é o que está precisando aqui, que as pessoas tenham mais bom humor e que enxerguem o lado bom da vida. É isso aí, alegria, expansão, ver a positividade, ser uma pessoa alegre.
porque aí você vai atrair mais alegria, mais amor, mais gratidão, prosperidade para a tua existência. Giza, somente gratidão por essa live, por estar aqui, né? E já fica o convite para próximas lives, para você trazer outros temas, outros conteúdos, falar um pouquinho mais sobre a constelação, sobre a psicanálise, sobre sonhos. Eu fiquei interessado nos sonhos, eu achei bem interessante. Todo mundo hoje vai pegar o seu caderninho, vai começar a escrever seus sonhos e vamos realmente trazer daqui a pouco uma live só sobre sonhos, essas interpretações, essas análises, porque vai ser expansão total. Então, só gratidão e fica o convite para próximas lives. Eu que agradeço todo o carinho, toda a atenção e agradeço você abrir teu espaço aqui para mim, divulgar o meu trabalho. Quero agradecer também a todas as pessoas que assistiram a essa live, que quem tiver interesse nas terapias holísticas pode me procurar. Eu atendo tanto online quanto presencial. E vamos sim, agradeço o convite para a próxima live, vamos sim trabalhar uma live só sobre revelação de sonhos, sobre os filtros dos sonhos. E muito obrigada, de verdade, coração. Gratidão, ó, já temos o tema, filtro dos sonhos, a revelação do nosso inconsciente. Então, próxima live, nos acompanhe. Quem me segue já aproveita, já segue a Giza aqui. Diariamente ela traz a orientação do tarô. Então, para você que gosta do tarô, que quer receber uma mensagem diariamente, segue ela aqui no Instagram para você receber todos os dias uma mensagem com muito amor, com muita leveza, para o teu dia se tornar cada vez mais especial. Essa live fica gravada aqui no Instagram. Vai lá para o meu canal no YouTube também para você poder assistir quantas vezes você desejar. Nossa gratidão a quem nos assistiu ao vivo, a você que está nos assistindo na gravação. Muita luz, muito amor, uma excelente noite, brilha prosperidade e até a próxima live.